Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Existe uma revolta generalizada contra a doutrina do inferno. Geralmente é excluída do púlpito, plataforma, modernos e da imprensa religiosa. Muito poucas pessoas acreditam nela agora. No entanto, o Filho de Deus, durante seu ministério público na terra, pregou o fogo do inferno e o castigo eterno de todos os que não creem no Evangelho. Suas palavras são claras, terríveis. Ele fala de fogo do inferno, Mateus capítulo 5, versículo 22, todos os corpos lançados no inferno, no versículo 29, uma fornalha de fogo, Mateus capítulo 5, versículo 22, o fogo que nunca se apaga, em Marcos capítulo 9, versículo 45. Ele bem sabia o que estava dizendo. Ele ensinou o povo em parábolas, mas ao interpretar para os discípulos sobre o joio registrado em Mateus capítulo 13, as palavras simples que ele disse, fogo e fornalha, são usadas, palavras que ele sabia que eles entenderiam claramente. A negação do inferno ou do castigo eterno do incrédulo é uma questão de grande importância, pois como a pedra angular de um arco, se ela cair, o resto cairá. A expiação de Cristo e a natureza infinita do pecado perdem seu caráter quando o inferno é posto de lado. Satanás está dirigindo um ataque vigoroso contra esta doutrina do inferno. E como é terrível, triste ver professores grisalhos de faculdades teológicas sendo usados por ele para desacreditar a verdade solene. Mas onde o diabo não pode entrar em sua mentira de sem inferno, então ele fica na borda tênue da cunha da dúvida, sugerindo que o fogo do inferno não deve ser entendido como fogo literal. É uma linguagem simbólica. No entanto, um símbolo nunca atinge totalmente a coisa que simbolizou. Não pode. Então, a partir dessa demonstração, o fogo eterno é uma forma pior de fogo do que o fogo que conhecemos. Foi bem dito que a palavra de Deus deve ser lida com base no princípio de que, se o sentido claro é óbvio, o sentido claro e óbvio faz sentido aí na palavra que lemos, não devemos buscar outro sentido. Se já está claro naquilo que lemos, por que vamos procurar uma outra interpretação? Mas é isto que muitos teólogos fazem. Este princípio é tão sólido quanto simples. Lutero e os reformadores que abalaram a Europa usaram de frequência sobre os horrores do sofrimento eterno em suas pregações. Spurgeon, um grande pregador, cujas palavras foram abençoadas até os confins da terra, pregou o fogo do inferno em seu horror literal, para que ninguém pudesse confundir seu significado. Este homem era muito implacável como intérpretes fantasiosos das Escrituras, convencido de que a Bíblia deve ser entendida por pessoas simples, de maneira clara. Era isso a sua maneira de pregar e a sua maneira de pensar. Spurgeon. Por todos os meios, que nossa pregação seja igualmente equilibrada. O amor de Deus e a salvação eterna, mas também a ruína do homem e condenação eterna. Nada mais e nada menos. Estes assuntos devem ficar claros. O amor de Deus para nos salvar, a condenação eterna para pecadores impenitentes. Temos que nos ater em termos bíblicos, por mais claro que sejam, não procurando por palavras mais suaves do que Deus usa para expressar suas verdades solenes.
pois as almas sonolentas precisam de algo muito diferente de pregação de língua de veludo. O sacrifício e os horrores da cruz de Cristo não somente mostram o amor de Deus por nós, mas também que o pecador não pode escapar deste juízo eterno no inferno, a não ser que se aposse pela fé deste único e eficaz escape. Para ir ao inferno basta ficar como está. Para ir ao céu precisa crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador dos pecadores, Salvador pessoal. Eu pergunto ao fim desse vídeo como você vai ficar. Qual dessas verdades vai ser verdade eterna para você? Ser salvo por Cristo, descansar nele, ou ser condenado pelo mesmo Cristo no grande trono branco e ser lançado no lago de fogo? Se você morrer hoje como pecador sem esta salvação, você vai ser sepultado possivelmente em algum lugar, seu corpo. Mas a sua verdadeira pessoa, saindo daquele corpo, a alma e o espírito, vão para dois destinos na eternidade, apenas dois: inferno ou céu. Você decide para onde você vai aqui nesta vida. Esta escolha não é sentimental nem mental, ou seja, todos desejam mentalmente, emocionalmente ir para o céu, porque pensam ser um lugar de felicidade. Mas não é isto que estou falando aqui e não é disto que a Bíblia trata. A Bíblia trata de o pecador, primeiramente, enfrentar o assunto dos seus pecados. Você já tem enfrentado isto? Você pode estar se perguntando o que você quer dizer com isso. Ou seja, você já aceitou que, como um pecador em seus pecados, você está indo para o inferno? Não somente isto, espere. Você merece ir para o inferno. São duas coisas diferentes. Você está indo para o inferno é uma coisa. Você pode estar indo para o inferno e não aceitar isto. Mas tem outro fato. Além de você estar indo, você merece. Ou seja, quando nós compreendemos isto, reconhecemos que Deus é justo em fazer isto, e não somente isto, nós reconhecemos a gravidade dos nossos pecados, que Deus é santo e é tão santo que Ele não pode aceitar no céu na situação que eu estou. Os meus pecados merecem juízo divino. Mas a Bíblia apresenta este grande fato que deve ser reconhecido por todo pecador, que Deus ama este mesmo pecador e não quer esse destino. Este juízo que nós merecemos, Deus descarregou sobre o seu Filho. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo não era uma morte comum, simples, porque se fosse assim, seria a mesma morte de dois malfeitores que estavam morrendo ao lado dele. Eles estavam sofrendo também na cruz. Eles sofriam por causa dos seus pecados. Cristo não tinha pecado. Ele sofreu, além das consequências da cruz em si, daquela morte horrenda, ele sofreu nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5. A Bíblia diz também que naquela cruz ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Que Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto está em Isaías capítulo 53 e também 2 Coríntios capítulo 5. Ou seja, o assunto da cruz, há algo que os olhos, o sentimento humano não puderam contemplar e nunca nós vamos entender na sua totalidade. Eram os nossos pecados. João Batista, está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista, quando olhou para o Senhor Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só Ele que pode tirar os seus pecados, perdoar os seus pecados, levá-lo para o céu. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nem você,
vem ao Pai. Ele disse, senão por mim. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes sobre a finalidade da vinda e da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, porque foi subindo como renovo perante ele. O renovo é o Senhor Jesus, está subindo perante Deus, está falando do seu nascimento aqui neste mundo. Como raiz de uma terra seca, só ele tinha vida. Todos estavam mortos em ofensas e pecados. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isso está falando da cruz. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora falando de nós, ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essas palavras estão no capítulo 53 de Isaías. Eu li o versículo 2, o 3, o 5 e o 6. O apóstolo Pedro, nesta mesma linha, disse de Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e guia das vossas almas. 1 Pedro capítulo 2, nos versículos 24 e 25. O Senhor Jesus apresentou o único caminho para chegar a Deus, o Pai, e com isto ele destituiu, descartou, afastou todos os outros, sejam as boas obras, o dízimo, o batismo, as orações, o jejum, a moralidade, a guarda da lei. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E o apóstolo Paulo disse, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus falou de uma condenação eterna para aqueles que negligenciam a salvação de Deus, deixando que outras coisas os levem a adiar este assunto e, desta forma, os fazem errar no caminho e destino. Ele disse, e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, e seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está falando da consciência da pessoa. A pessoa no lago de fogo vai estar corpo, alma e espírito consciente. Ele continua dizendo, e se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso estão em Marcos, capítulo 9, do versículo 43 a 48. Os tímidos e os fracos, ou seja, aqueles que têm medo de tomar a decisão pela salvação, serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz, quem vencer herderá todas as coisas. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras,
E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Portanto, você que me ouve, saiba de uma coisa. Se você partir desta vida sem a salvação, com certeza, tão certo como você está me ouvindo agora, você vai abrir os seus olhos no inferno. Seu corpo vai ser sepultado. Mas a verdadeira pessoa, a sua alma, o seu espírito, partem desta vida para a eternidade com apenas dois destinos: céu ou inferno. Não existe reencarnação. Você aceitando este fato ou não, a Bíblia é clara que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. A pessoa morre apenas uma vez. Não existe, a Bíblia não fala em reencarnação, fala de ressurreição, que são coisas diferentes. Ressurreição é a pessoa voltar para o seu mesmo corpo e ressuscitar a mesma pessoa no mesmo corpo. Reencarnação, existe várias linhas de pensamento que as pessoas, os espíritos, ficam vagando no ar, vagando em alguma esfera espiritual, mas como não foram boas, elas voltam para esta vida e reencarnam. Pode ser numa pessoa, tem aquela linha que diz que volta como um outro ser humano, como também pode reencarnar em qualquer outra coisa, até num animal. Tem lugares que eles não sacrificam os animais, porque pode ser um parente seu, ou qualquer outra pessoa importante que precisa cumprir aqui neste mundo o que faltou na sua vida anterior. Isto é bobagem. A Bíblia não apoia isto, não tem nenhuma parte na Bíblia. Alguns citam que há um versículo da Bíblia que o Espírito volta a Deus que o deu. Volta no sentido que Deus não tem um monte de Espírito guardado à sua volta para, enfim, mandar de volta para a terra. Volta para Deus no sentido que é Deus que define para onde a pessoa vai depois desta vida, céu ou inferno. Aqueles que foram salvos por meio do plano de salvação que Ele preparou para nós, Ele recebe no céu. Agora, aqueles que não aproveitaram da salvação que foi preparado pelo seu Filho, Ele envia esta pessoa para o inferno, a alma e o espírito no inferno. Um dia esses pecadores vão ressuscitar e vão comparecer diante do grande trono branco, que está registrado em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E ali, corpo, alma e espírito, essas pessoas vão ser lançadas agora no lago de fogo. Lá vão ser julgadas e elas vão receber um castigo conforme os seus pecados. Hoje no inferno, as pessoas sofrem de igual maneira. Talvez exista um sofrimento maior ainda do que o inferno, o lago de fogo, onde então as pessoas vão sofrer segundo o julgamento do Senhor Jesus, das suas vidas aqui, vão ser lançadas no lago de fogo por Ele. Leia Apocalipse capítulo 20, versículos, a partir do versículo 11, e tenha clareza. Se você não é salvo, você está indo para o inferno agora, e de lá sairá só para receber o seu corpo, no juízo final, para de lá ser lançado no lago de fogo. Será que você quer isto para si? Deus não quer. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas note, quem não crê já está condenado, ou seja, você não precisa praticar mais nenhum pecado para ser condenado por Deus. Deus só espera que você seja salvo porque você já está condenado. Você precisa da salvação hoje, agora. E é possível, pela fé. Esta fé não é um processo de fé. É uma fé única depositada naquele Salvador que morreu por nós. E a Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Imediatamente.
Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.